dificuldade. Se você olhar para essa imagem, o que lhe vem à mente? Dá uma ideia de que o nosso mundo realmente não é mais aquilo que já foi. É óbvio que não é o que Deus criou, mas nós estamos vendo aqui uma situação de um mundo que envelhece, degradando-se. Havia uma época que os adventistas eram os únicos assim chamados doidos que falavam do fim do mundo, mas hoje até cientistas ateus dizem que o mundo não tem como durar mais muitas décadas, porque o ecossistema se está destruindo. Então, de duas, uma: ou Deus interfere ou o mundo se autodestrói. Eu gostaria só, introduzindo o nosso assunto, mencionar um gráfico aqui, porque nós gostaríamos de entender mais ou menos o que se passa com a igreja hoje. Se você der uma olhada nesse diagrama aqui, você vai ver que você tem uma noção básica de quando se institucionalizou o liberalismo e o tradicionalismo dentro da igreja. Liberais e tradicionalistas sempre existiram, mas na década de 70, ou melhor dito, na década de 60, pessoas que estudaram nas universidades de fora, alguns se mantiveram leais ao assim chamado método histórico crítico, desculpe, ao método gramático histórico, mas outros abraçaram o método histórico crítico, que por natureza não incorpora a Deus e a intervenção sobrenatural de Deus na história. Então passaram a negar os milagres, etc. E é certo que alguns dos nossos não foram tão longe. Eles optaram por um método histórico crítico modificado, como eles dizem. Mas, apenas para você ter uma ideia, em 1970 saiu publicado um número da revista Spectrum, e esse número convidava os nossos eruditos a estudarem não só a Bíblia, mas Ellen White de uma perspectiva histórico-crítica. E os 15 anos que se seguiram foram, na minha opinião, até então, os anos mais desafiadores da nossa história até então. Em 1985 foi publicado o primeiro número da revista Our Firm Foundation, ou seja, Nosso Firme Fundamento, do grupo mais tradicionalista, dizendo: poxa, esse povo ali está vendendo a nossa igreja por liberalismo, nós precisamos voltar às raízes. Independente de qual dos extremos você tiver em mente, ambos colocam a cultura acima da revelação. O grupo liberal se interessa mais com a cultura moderna. Então é mais ou menos aquela história. Não, os pioneiros eram bem intencionados, mas os tempos mudaram, nós não estamos mais vivendo naquela época. Precisamos modernizar o adventismo para torná-lo mais aceitável. Já o outro grupo diz: não, nós temos que voltar às raízes dos pioneiros, o que eles contribuíram. E esse grupo aceita o que é bom e alguns dos equívocos também. E nesse grupo, posteriormente, então surgiu também o antitrinitarismo moderno, que hoje é um problema global. Eu não lembro de ter ido em algum lugar do mundo onde esse problema não existisse dentro da igreja. Mas a partir de 1998, quando surgiu no início do ano o primeiro site crítico de Ellen White da igreja, por sinal o endereço era ellendwhite.org, e esse site hoje pertence a nós, foi comprado depois de muita negociação, mas com o surgimento da internet, tudo do passado que a gente achava que já estava morto, sepultado e desapareceu, retornou. Então, hoje nós temos um mundo globalizado onde os problemas que no passado eram restritos geograficamente estão disponíveis para todos.
Alguns até dizem que, eh, por exemplo, Gutenberg transformou cada ser humano em um leitor. E a Xerox, ela transformou cada um num editor. Mas a internet hoje deu voz até aos imbecis. Qualquer um, sem nenhum critério, posta o que quiser do jeito que achar por bem. E no passado, se eu queria pregar uma heresia na sua igreja, eu tinha que bater na sua porta e dizer: pastor, por favor, eu quero pregar heresia. Ninguém dizia isso. Eu tenho uma nova luz para a igreja. Hoje não. Eu simplesmente posto na internet, as pessoas não me conhecem como indivíduo, e então, pronto. E muitas vezes os críticos da igreja são mais famosos longe da sua congregação do que na própria congregação, onde já não tem mais uma voz. Então eu coloquei essa pequena introdução aqui só para você ter uma ideia de quão desafiador é o nosso mundo hoje. Ser um pastor hoje é diferente do que nos idos tempos. E eu creio que você pode escrever a história da igreja até o surgimento da internet e agora com a internet e as redes sociais disponíveis. Nós vamos considerar um pouquinho a questão dos eventos finais. Então, em primeiro lugar, deixa-me dizer que essa expressão tempo do fim é muito significativa, ela aparece em vários lugares no livro de Daniel, mais especificamente no capítulo 8, você tem 4 expressões importantes. Uma delas, no verso 17, falando que as 2.300 tardes e manhãs se referiam ao tempo do fim. No verso 19, ao último tempo da ira. E ainda no verso 19, também tempo determinado do fim. E o verso 28 acrescenta dias ainda muito distantes. Gerhard Fandel, que trabalhou por muitos anos no Instituto de Pesquisas Bíblicas aqui da Associação Geral, ele escreveu a tese de doutorado dele, que vocês têm a imagem da capa, exatamente sobre essa expressão no livro de Daniel. No livro O Grande Conflito, de Ellen White, você tem alusão aos sinais cósmicos que prepararam o caminho ou anunciaram a chegada do tempo do fim. Você tem o famoso terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua, e então ali você tem o aprisionamento do Papa Pio VI, em 1798. Alguns questionam a questão do terremoto de Lisboa, mas historiadores hoje têm reconhecido o significado desse terremoto e vários livros têm sido publicados. Houve recentemente aí, eu digo algumas décadas atrás, talvez umas 2 décadas, um grande despertamento no estudo desse terremoto. Esse terremoto teve uma grande influência econômica, social, política, religiosa e até filosófica. Um historiador chega a dizer que, desde a queda do Império Romano, nenhum outro evento foi tão significativo e tão influente na história da Europa quanto o terremoto de Lisboa. Lisboa era a rainha dos mares, ali de onde saíam as navegações do continente, por ser a ponta ali, então para o Novo Mundo, para outros lugares. Mas Lisboa nunca se recuperou desse desastre. Agora, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo então general Berthier, que posteriormente passou a ser chamado, recebeu o título de marechal, mas ele era general naquela época, muitas pessoas disseram: caramba, como pode o vigário, filho de Deus, aqui na terra, ser aprisionado por um exército francês e Deus não o proteger, nem o libertar? Isso tem que ter um significado profético. E ali a ciência, ou seja, o conhecimento do livro de Daniel realmente tiveram um grande impacto.
aquilo marcou o início do despertamento no estudo das profecias. Não que antes as pessoas não estudassem, lógico, você tem Lutero, que falou sobre as profecias, você tem Johann Petri, até Sir Isaac Newton publicou o seu comentário de Daniel e as profecias do Apocalipse em 1733, mas não havia um despertamento tão grande e esse aprisionamento realmente exerceu essa influência. E aí começa o tempo do fim. Guilherme Miller pregou seu primeiro sermão em 1831, agosto mais especificamente. 2 anos depois ocorre no mesmo território onde ele estava pregando a chuva de meteoros cadentes, conhecida como a queda das estrelas, anunciando que o tempo se tornara solene. Em 1844, a transição, então, no ministério celestial de Cristo e o início do juízo investigativo pré-advento. Eu estou mencionando isso que vocês já conhecem de sobejo por uma simples razão. Alguns teólogos têm criticado isso e diz o seguinte: mas isso é uma coisa lá antiga, os nossos pioneiros se anteciparam, isso são sinais da segunda vinda de Cristo. E, em realidade, algumas pessoas argumentam assim. Um dos mais influentes, que começou com isso, é um coreano chamado Ki-Kong Kim. Ele estudou na mesma época minha lá na Andrews, eu conheço bem, ele até foi, acho que, reitor da nossa universidade Samyuk, na Coreia do Sul, e aqui você tem a imagem da sua tese, publicada pela Universidade Samyuk na Coreia. Hans Lavondel, ele aderiu a essas ideias e ele até reconhece que ele foi influenciado por Ki-Kong Kim e publicou alguns desses pontos no seu livro, que também está disponível em espanhol. É interessante que Lavondel colocou essas ideias num artigo. Eu até participei de uma reunião na casa do Dr. C. Mervyn Maxwell, lá em Barron Springs, em Michigan, onde Lavondel pela primeira vez expôs essas ideias. E eu lembro que o Dr. Gerhard Hazel estava presente, era um pequeno grupo só, e eu estava junto também. E aí o Dr. Hazel contestou, e ele disse a mim, eu me refiro a Lavondel, ele disse, não, isso são só ideias aí, tudo pode ser modificado, etc. Mas ele continuou publicando, e aí saiu o primeiro artigo dele sobre o assunto. Por sua vez, o Dr. William Shea, ele disse o seguinte, num artigo que ele publicou depois em resposta: sinais cósmicos no livro do Apocalipse, você tem desde o início, ali até o final ali da história, etc., inclusive você tem o aquecimento do sol lá nas pragas do Apocalipse, etc. Mas o único lugar no Apocalipse onde você tem essa sequência, terremoto, sol, lua e estrelas, é na abertura do 6º selo de Apocalipse 6 e não no 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo. E eu achei muito interessante, esse artigo só tem 2 páginas, mas o argumento dele é muito lógico e creio que bíblico também. Então, em outras palavras, esses sinais a que se refere o texto não são sinais da vinda de Cristo necessariamente, mas sinais do tempo do fim. Que o tempo não era mais simplesmente kronós, de onde vem o termo cronologia, mas escatom. Interessante que se você estudar os escritos de Ellen White, você vai ver ali que ela fala dos sinais do tempo do fim. E no livro Grande Conflito você tem essas páginas onde ela confirma o cumprimento daquele diagrama que a gente colocou. Mas ela também fala do abalo das potestades do céu. E essas são 2 expressões significativas
que você encontra, se você der uma olhadinha lá em Lucas capítulo 21. Lucas 21, o verso 25 fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E o verso 26 depois diz angústia e perplexidade e coisa, pois os poderes do céu serão abalados. Então, Ellen White faz uma distinção entre os sinais do tempo do fim que já se cumpriram, e ela não diz isso que muitos dizem, que vai haver uma repetição desses sinais por ocasião da segunda vinda. Não, esses se cumpriram. O que ela diz é que esses, em vez de haver meros sinais relativamente pacíficos, como o escurecimento do sol, a queda das estrelas, as próprias potestades do céu serão abaladas. Haverá uma comoção sem igual, portanto, vai haver uma intensificação. E preparando o cosmos mesmo para a vinda de Cristo, e após o milênio também a descida da Nova Jerusalém. Então vai haver uma mudança completa também na questão do céu, e aqui na Terra uma grande comoção. Em relação com a liberdade religiosa, é um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. E é interessante, eu já fiz alguma palestra esse último mês, talvez vocês até chegaram a ver essa parte aí um pouquinho em alguma outra ocasião, em alguma live. Mas é interessante, a primeira emenda a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, datada de 1798, diz: o Congresso não fará nenhuma lei relativa ao estabelecimento da religião, ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação de injustiças. Essa primeira emenda à Constituição é que garante a liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos. Portanto, ela é muito importante. E agora, pode essa emenda ser modificada ou alterada? Nós temos também a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948. O artigo 18 diz especificamente: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. Esse texto é muito importante, porque aqui não só garante liberdade de pensamento, que pode ser publicada, aliás, pode ser publicado, ou seja, expressa publicamente ou particularmente, que você pode ensinar a religião e pessoas têm o direito de mudar de religião. Interessante que um juiz de direito de Porto Alegre publicou um livro do qual ele foi o editor, e nesse livro ele escreveu um artigo, um capítulo, melhor dito, falando sobre o assédio religioso. E ele diz que o proselitismo religioso, ou seja, a pregação, o ensino da religião, é uma forma de assédio, passível de ser punido, como o assédio sexual e outras formas de assédio. Isso vai diretamente contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos dá essa liberdade. Agora, sem entrar muito em pormenores, o que a Igreja Católica diz sobre essa liberdade mesma que a gente falou? Bem, você já deve ter ouvido falar nesse livro, publicado em 1991, a versão encadernada e a brochura com essa outra capa no ano seguinte. Aqui ele fala que para a Igreja Católica conseguir
as suas pretensões de hegemonia universal. Precisa vencer dois grandes blocos conflitantes. Um deles é o comunismo, outro o capitalismo ocidental, e também os grupos minimalistas, que são grupos não significativos numericamente, mas muito eloquentes no seu discurso anticatólico. Eu não vou entrar em pormenores, porque nós temos ainda muito que cobrir aqui. Alguns argumentam, veja, o Concílio Vaticano II, ele transformou a Igreja Católica numa igreja mais ecumênica, mais aberta. Então, o catolicismo hoje não é o mesmo catolicismo medieval, intolerante e perseguidor. Não se iludam com isso. Os próprios documentos, anais desse Concílio Vaticano II, ou melhor dito, aqueles documentos gerados pelo concílio, definem exatamente o que a Igreja Católica pensa. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Uma vez que a sociedade civil tem o direito de se proteger contra abusos que, sob o pretexto de liberdade religiosa, se podem verificar, é sobretudo ao poder civil que pertence assegurar esta proteção. Deve manter-se o princípio de assegurar a liberdade integral na sociedade, segundo o qual se há de reconhecer ao homem o maior grau possível de liberdade, só restringindo esta quando e na medida em que for necessário. Você veja que aqui, para o Concílio Vaticano II, o conceito de liberdade religiosa não é mais o mesmo que havia lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui diz já no maior grau possível. Quem define qual é esse grau? E aqui diz só restringindo quando for necessário. E quem determina quando é necessário restringir essa liberdade? Então, o próprio Concílio Vaticano II, que alguns dizem que é tão ecumênico assim, já tem indícios bem claros de que não é tudo aquilo que alguns argumentam. Outro documento do mesmo Concílio Vaticano diz: promover a restauração da unidade entre todos os cristãos, ou seja, ecumenismo, é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, pois Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Ok, certo? Mas qual é esta única igreja? Aí é que vem a questão. Muitos acham que ecumenismo é a Igreja Católica ceder um pouco, os protestantes outro pouco, para terem uma grande confraternização cristã. Mas não é bem assim. Outro documento famoso católico, que é essa declaração Dominus Jesus, do ano 2000, deixa bem claro a questão. Existe, portanto, uma única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. As igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a estes vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia, ou seja, o sacrifício da missa que os reformadores tanto abominavam. São verdadeiras igrejas particulares. Por isso, também nestas igrejas está presente e atua a Igreja de Cristo. Embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica, enquanto não aceitam a doutrina católica do primado, ou seja, do bispo de Roma, que vem por vontade de Deus, o bispo de Roma objetivamente tem e exerce sobre toda a igreja. Então, o conceito de ecumenismo católico não é cada um ceder para um bem comum, é as igrejas desgarradas voltarem ao seio da igreja mãe. Esse é o conceito de ecumenismo. O que Ellen White diz?
Você conhece as citações, mas vamos lembrá-las. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451, ela diz: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos foram induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, e lembra que a gente leu a primeira emenda à Constituição, que eles fizeram, ou que fizeram deles um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Esta outra declaração do grande conflito, página 588, é muito semelhante à anterior, mas acrescenta alguns pontos cruciais. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder humano e sobre a influência dessa tríplice união. Este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Aqui você tem claramente, em primeiro lugar, as pretensões católicas, e aqui você tem o que vai acontecer nesse lado. Mas Ellen White deixa bem claro que a imortalidade da alma e a santidade do domingo serão pontos de muita ênfase. Eu considero a doutrina da mortalidade da alma, a doutrina bíblica, como a doutrina olvidada, ou seja, pouco enfatizada no nosso meio. Porque, em realidade, os grandes best-sellers do mundo hoje são praticamente livros que enfatizam a imortalidade da alma, o misticismo, espiritismo, e aí você tem Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Paulo Coelho com O Alquimista e tantos outros livros dele, todos grandes best-sellers. E nossa resposta é muito tímida. O mundo foi tomado conta por essa teoria da imortalidade da alma e a gente praticamente não dá muita atenção a isso. Mas Ellen White diz que isso vai ser um dos pontos chaves na crise final. E quanto aos eventos finais? Bem, o Dr. Roger Kuhn, que foi diretor associado aqui do Patrimônio Literário de Ellen White, ele estudando o livro Grande Conflito, especialmente o capítulo 36, e esse capítulo é extraordinário, para mim parece que foi publicado ontem. Algumas pessoas até dizem, escuta, essa história do coronavírus, isso vem de Deus, é um castigo de Deus, é uma coisa natural, é do diabo, o que que é? E eu vi uma live onde o indivíduo até dizia, não se pode saber, não se pode dizer, porque Deus pune também, e ficou em cima do muro. Ellen White é absolutamente clara nesse capítulo, e em outros lugares ela fala de Satanás como trabalhando nos laboratórios da natureza para tornar o ar até infestado de problemas e de dificuldades para a nossa saúde. Deus não castigaria pessoas inocentes. Se é um juízo de Deus, é sempre contra os ímpios. Agora, ele permite que muitos do seu povo até acabem sofrendo e alguns perecendo, como uma forma de chamar a atenção do mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida, lendo Ellen White, de que essa pandemia que nós estamos vivendo é uma obra de Satanás que Deus permite para nos acordar. Nem o mundo e nem a igreja serão os mesmos depois de passar essa pandemia.
Agora, voltando ao Dr. Roger Kuhn, ele, refletindo sobre esse capítulo, ele chegou à conclusão de que 4 grandes crises vão desencadear as leis dominicais nacionais para salvar a América. Em primeiro lugar, uma grande crise moral. Hoje existe um pouquinho de discussão quantos gêneros existem. A boa parte dos especialistas na área reconhecem 112 gêneros diferentes. Eu falei 112. Há um site que agora está sendo reconstruído e que reconhece 117. Esse é um conceito fluido. Se você não está satisfeito com um, você pode até sugerir o seu próprio gênero. Mas veja, o nosso mundo hoje, nunca na história da humanidade se chegou a esse ponto. Há pessoas que dizem que gostam tanto de si mesmo que casam consigo mesmos, ou com algum objeto não animado, em outras palavras, qualquer coisa. Pode casar com uma árvore se quiser casa com o seu cachorro, coisa dessa natureza, é incrível. Outra questão é uma grande crise econômica. Essa está abalando não só os Estados Unidos, mas o mundo hoje. Eu creio que só com exceção da China mesmo. Mas o mundo está sendo chacoalhado por esse lado. Ela fala de desastres naturais. O termo ecologia não era conhecido naquela época, mas pode-se usar a questão ecológica, a crise. E também de transportes. Meu irmão, se você não está vendo isso acontecer em nossos dias, eu não sei, mas parece que é exatamente o que está acontecendo. E essas crises se intensificarão a tal ponto que a religião será legislada ou colocada oficialmente como obrigatória. Você já deve ter ouvido falar de alguns, um governador do Canadá e assim por diante, e outros que têm sugerido que o mundo está cansado por não descansar e que o domingo deveria ser um dia de descanso para o nosso mundo. Eu vou entrar agora um pouco em algumas especulações, só para que você tenha uma ideia do que pode aparecer. Algumas delas, quem sabe, você já se deparou com elas. Uma delas é a teoria dos 7 tempos de Levítico 26, 18. A Bíblia King James, ou seja, a tradução mais tradicional da Bíblia para o inglês, usa a expressão 7 times, ou seja, 7 tempos. Essa palavra times pode se referir a vezes, como na nossa Almeida Revista Atualizada, ou pode se referir a 7 tempos. Então, algumas pessoas creem que isso se refere a 7 tempos. E tem sido um problema. Eu até fui convidado a fazer algumas palestras em Vancouver, no Canadá, no início do ano passado, por causa dos problemas que eles estavam enfrentando sobre essa expressão lá, e que aparece em Levítico 26 algumas vezes. Não se esqueça que até Guilherme Miller argumentava dessa maneira e usava esses 7 tempos, assim dito, como cada tempo representando 360 anos, porque veja, a palavra tempo representa ano, de acordo com o livro de Daniel, e no calendário daquela época, o ano tinha 360 dias, por isso se acrescentava mais ou menos a cada 19 anos um mês adicional para acertar o calendário e não haver perda de o verão virar inverno, inverno, verão. Então se corrigia isso dessa forma. Hoje nosso calendário é diferente. Mas eles dizem, então, entrando nesse lado de que cada tempo representa 360 anos, e são 7, então você chegaria, pelo princípio dia-ano, a
2.520 anos, começando lá com o rei Manassés, isso se estenderia até 1843, que era o que Guilherme Miller dizia. Tem um artigo dele que fala dos seus cálculos proféticos. Não se esqueça que Miller tinha 15 cálculos proféticos, com os quais ele chegava ou a 1798 ou a 1843. E esse era um deles. Isso tem voltado, tem retornado e pessoas têm argumentado nessa direção. Mas, em realidade, a nossa tradução ao português é muito boa e deixa bem claro ali que aquilo não refere-se a períodos de tempo, mas a intensificações dos castigos, ou seja, 7 vezes mais forte ali do que antes. E essa expressão é repetida dentro desse capítulo 26 do livro de Levítico. Se você der uma olhada no meu artigo, foi publicado originalmente na Revista Teológica da Andrews, mas está disponível também em português. Foi publicado na Parousia do segundo semestre de 2004, intitulado Simbolização em Miniatura e o Princípio de Ano de Interpretação Profética. Aquele pseudo-período de 7 tempos ali não qualifica de forma alguma. A fundamentação bíblica do princípio dia-ano é muito bem estabelecida por William Shea no seu livro Estudos Seletos de Interpretação Profética, publicado pela Unas Press, ali como volume 1 da série do Darkon. Quem sabe até alguns de vocês já tenham. Aquele livro é uma preciosidade. Mas nesse artigo eu faço a diferenciação quando se aplica o período dia-ano, ou seja, o princípio dia-ano a um período profético e quando não se aplica. Para você aplicar, em primeiro lugar, tem que ser uma profecia. Em segundo lugar, essa profecia tem que ser simbólica, tem que representar algo. E em terceiro lugar, a entidade básica da profecia, que pode ser uma pessoa, um animal, um chifre, um poder, deve representar uma entidade coletiva mais ampla. Se esse for o caso, então, como quando você faz o zoom, toda a imagem do zoom fica reduzida em miniatura ou ampliada. Da mesma maneira é isso. Então, por que você aplica o princípio de ano às 70 semanas de Daniel 9 e não aos 70 anos de Jeremias, mencionado no mesmo capítulo? Porque o outro está em miniatura, mas os 70 anos da profecia de Jeremias não. Se você usar esse critério, você vai ver que esses 7 tempos não têm nenhuma característica que justificaria usar o princípio dia-ano. Eu até passei para o pastor Luiz Mário esse link ali embaixo, do artigo. Então, é bem fácil, ele pode compartilhar com vocês, mas se você colocar na internet, vai encontrar também. Um outro ponto são textos apócrifos de Ellen White. Semana passada começou a circular por aí um texto em espanhol, tenho a impressão que foi traduzido do inglês, mas não tenho certeza. Eu não ouvi em português até hoje. Um suposto artigo de Ellen White publicado em abril de 1889 na Review and Herald. Só que você vai lá na review ali, você não encontra. Nem tinha um número da revista publicado na data sugerida. Além disso, a linguagem dela, hoje nós temos todos os escritos de Ellen White publicados e não publicados disponíveis na internet, você põe a linguagem dela, não consigo encontrar nada disso. Então foi um texto forjado, onde pretensamente Ellen White teve uma visão da Casa Branca e ela foi até a Casa Branca ali e tal e descobriu que essa questão da pandemia que está assolando o mundo não é usado o coronavírus, né? Mas diz que
o mundo seria assolado e que isso era mais ou menos uma conspiração da Igreja Católica junto com os protestantes para desestruturar a sociedade, algo assim, né, desse lado. Meu amigo, dá a impressão que alguns querem que a Ellen White diga uma coisa. Se ela não diz, monta uma pseudo carta dela, o artigo e coisa, e faz ela dizer o que ela nunca disse. É incrível aqui, até que ponto chegam as coisas. Agora, esse período dos 6.000 anos está ressurgindo. Eu fui orientador de uma tese do... Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu vou encontrar aqui, só um pouquinho. Essa tese que você está vendo ali na tela, do pastor Alceu Nunes, ele fala da marcação de datas para o fim do mundo, a segunda vinda e o fim do mundo, ao longo da história do cristianismo. E eu achei que com a passagem do ano 2000, um pouquinho depois, a coisa arrefecesse. De forma nenhuma. Cada um fica pulando de galho em galho. Então, agora um pregador bastante popular, ele é sul-africano, chamado Walter White. Esse indivíduo aqui veio com a ideia de que os 6.000 anos se cumprirão no ano 2027. Porque, segundo ele, o ano 27 de nossa era, quando Jesus foi batizado, é quando começam os últimos 2.000 anos desse período de 6.000 anos. Portanto, deve terminar em 2027. Só que quando o indivíduo diz, veja, eu não quero marcar datas, eu não quero fazer isso, normalmente é uma desculpa para fazer, e é exatamente o que ele faz. Se você for ver ali o vídeo dele, ele tem pelo menos está dublado em português, que é Já é o Fim, ou alguma coisa parecida, eu não lembro bem o título, mas no tempo 1 hora e 38 minutos, você pode ver o que ele apresenta ali. Só que isso aí é uma absoluta impossibilidade, por uma razão muito simples. Para você começar a história ali com 4.004 a.C., como o bispo James Asher fez, já é difícil. Os nossos arqueólogos e especialmente cronologistas, alguns colocam 6.000 anos para a história da Terra, como Ellen White diz, mas, por exemplo, William Shea e outros diziam que se você tomar em conta as cronologias, ou melhor dito, as genealogias da Mesopotâmia, Assíria, Babilônia, etc., você precisaria praticamente de 10.000 anos e não só 6.000 anos, retrocedendo. Mas mesmo ficando com os 6.000 anos, interessante que Guilherme Miller colocava os 6.000 anos também terminando em 1843. Lógico, ele tinha um cálculo diferente, mas agora tentar trazer mais para frente do que o que alguns especulavam ali com 1996, ou seja, 4.004 antes de Cristo, e depois chegando em 1996, 97, como alguns especulavam. Agora, você querer trazer tudo isso para cá, você tem que assassinar até as próprias genealogias do Antigo Testamento, que são bastante confiáveis, especialmente as ali do livro de Gênesis, que não são o mesmo tipo de genealogias do que aquelas que você tem lá em Mateus e Lucas, onde há algumas lacunas, mas uma complementa a outra. Eu me refiro a Mateus e Lucas, só que as de Gênesis, capítulo 5, por ali, diz assim, o indivíduo viveu tantos anos, gerou um filho, viveu mais tantos e morreu. Por sua vez, esse filho viveu tantos anos. Então, como o Dr. Hazel escreveu em 2 artigos na revista Origins, ele diz que essas genealogias do Antigo
ali de Gênesis são tão costuradas que não há lacunas nelas, como alguns sugerem, como pode-se ver lá nas de Mateus e Lucas. Mas seja como for, Ellen White fala de 6.000 anos e etc., mas em nenhum lugar com uma precisão como esses indivíduos estão fazendo. Eles leem para dentro de Ellen White muito mais do que ela disse. O texto básico que Walter White usa é esse do Patriarcas e Profetas, só que ele cita do Lar Adventista. O Lar Adventista cita o Patriarcas e Profetas. E aqui diz: o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-lo. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Só que o senhor Walter White não levou em consideração que existem várias e várias declarações de Ellen White que têm que ser estudadas juntas. Nesse número da revista Ministry, abril de 1984, e tudo isso está online, é só você pegar e colocar Ministry Magazine, você já entra ali, tem os arquivos de todas as revistas Ministry. Eu também mandei para o pastor Luiz Mário o link dessa aqui, aliás, o texto em si é o link. E ali tem um artigo de Warren Jones, Ellen White and Biblical Chronology. Esse artigo desse Warren Jones é onde ele estuda todas as declarações de Ellen White sobre o assunto e podem lhe ajudar. Ela não é tão precisa, ela diz cerca de 6.000 anos, mais de 6.000 anos, quase 6.000 anos. Então, em termos gerais ali, ela usa essa expressão e não como se fosse uma outra de precisa como as 2.300 tardes e manhãs. Não se esqueça que Ellen White sempre insistiu que nós não teríamos nenhuma mensagem com tempo depois de 1844, mas esses indivíduos têm a impressão de serem muito mais iluminados do que Ellen White o foi. Pelo menos é o que eles dão a impressão. Um outro ponto é a questão da chuva serôdia após o decreto dominical. Deixa-me só lhe dizer que algumas pessoas dizem que a chuva serôdia ocorrerá após o decreto dominical. Eu não vejo desta forma. Se você der uma olhada no livro Eventos Finais, é óbvio que ela primeiro trata, aqui no capítulo 9, ela fala de leis dominicais. Mas veja, não é a lei dominical nacional nos Estados Unidos, ela fala de leis dominicais. E isso ocorreu muito aqui nos Estados Unidos. E depois a chuva serôdia, no capítulo 13. Então a pessoa simplesmente olha o índice do livro aqui, ou sumário, e diz: não, as leis dominicais vêm antes. Não é bem assim. Leis dominicais aqui nos Estados Unidos ocorreram frequentemente no período das antigas colônias. Eu tenho um grosso livro intitulado Redeem the Time, só sobre as leis dominicais americanas no período das colônias. Esse livro é publicado pela Harvard University Press. Então, 1842, 1843, depois 1888, foram períodos de leis dominicais. Então, Ellen White fala em termos gerais de leis dominicais e depois que isso vai culminar na lei dominical nacional como um sinal. Mas algumas pessoas já querem que a chuva serôdia só ocorra depois. Não. É a chuva serôdia e a pregação poderosa da mensagem que fará com que o mundo se volte contra, além das catástrofes naturais e das crises que eu mencionei, e a religião será então imposta por lei. Alguns dizem que as pragas já começaram.
Em Ellen White você encontra expressões como resquícios das pragas e coisas assim que já estão em andamento, e ela fala disso. E pragas têm ocorrido. Você teve as pragas lá do Egito, você tem pragas aqui e ali que ocorrem como sendo uma antecipação. Mas não caia na bobagem de dizer que isso já são as 7 últimas pragas. Se em nossa escatologia a gente fala de 7 últimas pragas, isso significa que há pragas anteriores, mas seria, na minha ótica, um absurdo querer dizer que as 7 últimas pragas que ocorrerão após o fechamento da porta da graça sobre os ímpios já estejam ocorrendo aqui. Há pragas antecipando o fim de todas as coisas, mas não ainda as 7 últimas pragas. Ah, algumas pessoas também alegam, isso é só um acréscimo aí, eu coloquei antes de começarmos aqui esse texto, talvez possa você se deparar com alguém que argumente dessa forma. Esse texto é do livro Eventos Finais, a edição padrão é página 182, se você tiver aquela primeira edição mais antiga, brochura, é página 157, mas não importa. Aqui você encontra o texto que diz: os lugares vagos nas fileiras, ou seja, do povo de Deus, serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. E está se referindo ali à parábola dos trabalhadores da seara, que um chegaram à hora 9, outro chegou a tal hora e o da hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito Santo está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo da misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Aqui Ellen White fala de juízos destruidores e aqui embaixo a porta é fechada. E as pessoas dizem, veja, a porta da graça vai se fechar e então depois do fechamento da porta da graça ainda vai haver oportunidade de salvação para aqueles que não conheceram a verdade. Desculpe, mas eu considero isso uma leitura equivocada desse texto. Em realidade, ela não está falando juízos destruidores da parte de Deus como sendo as 7 últimas pragas. Eu creio que nós mesmos estamos enfrentando situações calamitosas. E também esse fechamento da porta da graça. Eu posso fechar para mim a porta da graça se eu simplesmente chutar o balde e largar de mão tudo aquilo que eu conheci da verdade. Então, eu creio que cada um de nós tem misericórdia, mas eu posso também pecar contra o Espírito Santo e fechar para mim a porta da graça. Mas eu não creio que aqui Ellen White esteja se referindo que após o fechamento global da porta da graça para toda a humanidade vai haver uma segunda chance para aqueles que não aceitaram antes. Eu não creio que é isso que ela está dizendo. Veja, nós podíamos gastar mais tempo com essa declaração, mas você pode dar uma olhada nesse artigo que eu escrevi, onde eu comento essa citação. Você pode encontrar na revista do Ancião, janeiro-março de 2005, e toda a série que eu publiquei ao longo dos anos, tanto nas Sinais dos Tempos como na revista do Ancião, estão disponíveis no site do Centro White, e ali está o link. Haverá oportunidade de salvação para algumas pessoas após o fechamento da porta da graça? Sabe que, voltando aqui a esse lado, eu já falei da tese do pastor Alceu Nunes, mas eu gostaria de lhe chamar a atenção para um outro material do pastor Heraldo Lopes, que inclusive foi secretário ministerial
no Espírito Santo. A tese de doutorado dele, eu até fui orientador das duas, que ele defendeu no NASP e também lá na UPU, no Peru. E elas tratam do conceito de sacudidura escatológico nos escritos de Ellen White. Alguns dizem o seguinte, mas Ellen White diz que a sacudidura já começou. Sim, ela fala que a sacudidura já começou, a sacudidura já começou, já começou. Tem vários lugares onde ela diz isso. Só que tem um ponto que nós chegamos à conclusão nessa tese muito interessante, que houve sacudiduras locais, como o caso lá de Battle Creek com o Dr. Kellogg, etc. Mas estas sacudiduras locais são mais limitadas e então ocorrerá a final sacudidura global da igreja. E isso é alguma coisa antes do fim de todas as coisas. Então não confundam o fato de ela já ter dito isso, semelhante à questão das pragas, onde ela diz que já há pragas e tudo, mas não confundam com as 7 últimas pragas que punirão a humanidade impenitente depois do fechamento da porta da graça. O outro ponto que eu só gostaria ainda de mencionar é a questão de sair para o campo. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso, eu não vou voltar, mas esse agora parece que é a nossa pandemia interna. Muita gente quer sair. E o curioso que eu vejo é que alguns dos grandes defensores de sair para o campo são pessoas que moram na cidade. Inclusive um indivíduo em Paris, mora em Paris, mas argumenta que temos que sair das cidades. Esse é o ideal de Deus, a vida em contato com a natureza, e quem puder, louvado seja o Senhor por isso, mas não se esqueça que Ellen White também pediu para pessoas irem para as cidades, se mudarem para as cidades, para evangelizá-las. Então, os 2 livros devem ser lidos juntos. Leia o livro Vida no Campo e o livro Ministério das Cidades. E aí você tem os 2 lados da moeda e não só um. Só que os defensores de sair das cidades não querem nem ouvir falar desse outro livro. Eles são seletivos na sua abordagem. Eu creio que seria o ideal a gente viver mais em contato com a natureza, não precisa ser longe das cidades, mas num lugar ali mais retirado. Só que se o diabo pudesse nos levar nesses últimos dias a abandonar a cidade e não cumprir a missão e só preocupar-me egoístamente com a minha salvação pessoal e não proclamar o evangelho ao mundo, ele ficaria muito feliz, aí as cidades ficariam totalmente por conta dele. E eu não creio que esse é o plano de Deus agora. Nós sabemos que o sinal para sair das grandes cidades, e aí já não é mais opcional, é o decreto dominical nacional nos Estados Unidos, não local, nacional, e depois sair das pequenas cidades, o decreto de morte. Eu gostaria, antes de finalizarmos, compartilhar com vocês uma citação que eu gosto muito, escrita pelo Dr. Gerhard Hasel, no prefácio do livro de Hans Larondelli, Chariots of Salvation, que é um livro sobre o Armagedon, onde ele diz: a respeito de profecias não cumpridas, existe sempre o perigo do intérprete especular e sutilmente tornar-se um profeta por sua própria conta. Cuidado com isso. Eu acho que eu posso me tornar um falso profeta, alegando receber sonhos e visões de Deus, quando elas não existem, mas não são de Deus. E eu já falei com vários pretensos profetas que não eram verdadeiros. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me tornar um falso profeta por ignorar o que o Apocalipse diz no capítulo 22. Se alguém fizer qualquer supressão da palavra, da profecia desse livro, ou seja, do Apocalipse, por extensão de toda a Bíblia, Deus vai lhe castigar. Ou se a pessoa acrescentar alguma coisa. A pior coisa é quando a palavra profética diz uma coisa e eu digo outra. Ou quando eu leio para dentro da profecia as minhas ideias especulativas.
E isso nós estamos vendo hoje mais do que você pode imaginar. Toda calamidade ou pandemia gera esse tipo de indivíduos. Traz após si um grande número de pseudo-profetas ou autoproclamados profetas que sabem lhe explicar o que ninguém sabe. Sabe que para ser famoso você precisa de três coisas. Dá a impressão de que você é honesto, até nem precisa ser, mas dá a impressão que é honesto. Ter uma boa retórica, de preferência usar manipulação psicossocial, como alguns desses indivíduos usam, eles vão vacinando o indivíduo e dizendo que a verdade fere, que isso ali e tal, e dizer o que ninguém disse. Esse conhecimento oculto, esse conhecimento mais profundo é que complica a coisa. Eu soube que uma vez, quando o Dr. Wilson Andrew terminou o seu doutorado na famosa Universidade de Northwestern, em Chicago, e voltou para o antigo IAE, hoje o UNASP, Campus São Paulo, algumas pessoas perguntaram a ele, e aí, doutor Andrew White, quais são as grandes ideias que você veio compartilhar com a gente? Quais são as novidades? Ele disse, eu não vim compartilhar nenhuma grande ideia, nem novidades. Eu vim pregar para vocês a velha e feliz história. É isso que a gente precisa. Esses pregadores sensacionalistas que querem mostrar um conhecimento superior ou mais profundo que ninguém tem, são extremamente especulativos, com essas teorias de conspiração, etc. Eu sugeriria que você, como pastor, desse ou colocasse uma forte ênfase na revelação. E essas pessoas com teorias especulativas, você podia dizer, por favor, atenha-se à Bíblia e aos livros de Ellen White sobre esse assunto, o grande conflito e eventos finais. Aqui você já vai ter o suficiente. Se você ficar tendo ficar pescando na internet o que você acha interessante e o que é, vai cair no lado da especulação sem nenhum temor, sem nenhuma restrição. Veja, eu gostaria de terminar só com um texto bíblico e uma pequena ilustração. O pastor William Fagel, que trabalhou no White State também como diretor associado, hoje ele está aposentado, ele me contou a história de um pastor aspirante que ele estava perdendo a sua fé. E ele foi e procurou um velho evangelista aposentado e disse, pastor, eu sei que a igreja adventista é a igreja da profecia, é o povo remanescente, mas eu já não me encontro na igreja, eu estou perdendo a minha fé. Pastor, me ajude a sair dessa, porque eu não gostaria de apostatar. Aí, o velho evangelista perguntou para ele, o que você tem lido nos últimos 6 meses? Olha, eu tenho lido a revista Spectrum para saber dos poderes da organização e da igreja, tenho lido aquilo, afinal de contas, como pastor, eu tenho que me manter atualizado. Aí o evangelista simplesmente disse, olha, eu vou lhe sugerir uma coisa. Daqui para frente você não deixe de lado essas outras coisas e leia só a Bíblia e Ellen White. E depois de 6 meses você volta. Os 6 meses não haviam passado e ele estava de volta entusiasmado. Pastor, o fim de todas as coisas está às portas. Me ajuda a estabelecer, traçar estratégias para a finalização da pregação do Evangelho. Nós precisamos menos de conhecimento especulativo e mais do alicerce da inspiração. E se você quiser dar uma contribuição para a igreja e para os membros de suas igrejas ali, ensinem esses membros a serem seletivos no que eles vão ler e se manter firmes naquilo que tem solidez e não nessas ideias especulativas. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é Isaías 54, o verso 17, que um pastor me chamou a atenção para ele, como referindo-se à promessa que é reservada para a igreja e aqueles que estão solidificados nela.
Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu pessoalmente creio que nós estamos vivendo num período realmente de sacudidura, onde as pessoas vão demonstrar se eles têm interesse realmente em ficar com a palavra inspirada ou se preferem seguir esses livres atiradores com suas especulações. Que Deus abençoe você no seu ministério e sua família. Vamos nos mantermos unidos e eu tenho certeza que nós vamos experimentar um grande